Não, só Ainda online. não pretende, né? Olha, a gente vai deixar. A gente quer crescer, né? Se, aí eu já até pensei outro dia, viu, Deise? Ter Neiva, você um ponto. sabia? Cara, eu tô surpreendendo, assim. O povo tá voltando para o físico, sabe? Então, O povo tá preferindo o físico. Até essa galera que eu acho que deu uma saturada aí do online, viu? é. Mas outro dia eu estava até pensando, eu assim, né, viajando, assim, eu falei assim, gente, daqui a pouco a gente vai estar com um integração em Fortaleza, um em Minas Gerais, lá em São Geraldo, e uma aqui em São Paulo. Eu jurava Pontos, que as né? três eram de São Paulo, hein? Renata é de Não, onde? é cada um em um lugar. Renata é de Minas? Não, eu sou de Fortaleza. Fortaleza, Fortaleza, Ceará. Oh, Mas eu tenho um plano, assim, de se for da vontade de Deus, seguindo o propósito de Deus, eu tenho vontade, assim, de estruturar uma clínica. e Fernanda é de Minas. Que lugar de Minas? São Geraldo. Ai, gente, que bacana, que Ela legal. fala que é bem pequenininho lá. É, só 10 mil habitantes. Mas assim, eu tenho sentido, eu estava quase fechando o consultório, assim, né, com ideias, né? Não estava quase fechando, Sim. estava assim, mas está vindo muita gente para o presencial, muita. Eu tive que tirar 3 dias da semana para o presencial, coisa que eu não estava fazendo. Olha só, que bom. Muita pessoa mais velha, sabe? Pessoas Isso, é mais idosas, velhos querem. muito. E é bacana o contato humano, né? A gente não pode perder isso, não, né? É. Esse contato a gente precisa realmente. Mas vamos lá. Uma observaçãozinha, tá, gente? Aqui, esse material a gente vai estar enviando para vocês, tá? A Tá. gente frisa bem, principalmente para os terapeutas, né, para os parceiros, essa consciência de que nós não somos médicos, né? Todo o trabalho que a gente faz aqui dentro da DNX com os produtos, né? A gente está se baseando na naturopatia, nas investigações da doutora Oda Clark, na biorressonância, tá? E é muito perigoso também a gente querer se colocar no lugar de um profissional que não é a nossa área, né? Então a gente pode estar trabalhando em conjunto, tá? Em momento algum, principalmente nas minhas consultas, eu falo para a pessoa, não vai mais no médico, né? Para esse tratamento, não é assim. A gente precisa conciliar. Pelo contrário, eu pego o que essa pessoa está tomando, que foi passado pelo neuro, né? Pelo psiquiatra, e faço a consulta, né? Se é compatível, se não vai ter nenhuma reação àquilo que eu estou oferecendo para ela, tá? Isso dentro dos protocolos e também fora, né? Pode ser um chá. Tem chá que vai fazer a interação com o medicamento. Então, a gente tem que ter essa consciência como profissional, né? Eu estou com uma pessoa mesmo que ela toma tantos medicamentos que assim, é até complicado trabalhar com ela, sabe? É tanto que eu estou dando intervalos entre uma limpeza e outra para estar trabalhando com ela, preparando sempre ela para a próxima limpeza, devido à quantidade de medicamentos. Ela toma medicamento para dormir, ela toma medicamento para ter disposição, e ela tem uma dependência medicamentosa também, então eu não posso simplesmente passar por cima disso. Né? Então, a intenção é, como já tive vários casos, que o próprio médico faça a retirada dos medicamentos, né? Ô, Então, a gente... Deise, Oi? desculpa te interromper, mas a Anne toma citalopram, né, Renata? É citalopram, né, que ela toma? Extalopram, É, citalopram. É o antidepressivo. Não tem problema, tá? Vamos lá. Esses protocolos que a gente trabalha, né, dentro da... se baseando nas evidências da doutora da Clark, ela, vamos se dizer que ela dedicou a vida dela a os efeitos, vamos colocar assim, adversos, né, surpresas, é quase que zero.
tá? Até os efeitos que a gente tem da detoxificação, a gente já sabe o que vai acontecer. Quando a pessoa muitas das vezes fala, a gente já sabe que é o efeito do processo de eliminação, de expelir, né? Que o corpo passa por um processo para estar podendo estar expelindo. É uma dor de cabeça, é uma náusea, né? Alteração, às vezes, no humor, relacionada a essa questão mesmo de expelir. É como se a pessoa estivesse parindo algo, né? Colocando para fora. O corpo vai estar se mobilizando ali para expelir um parasita, para expelir metais, né? Seja lá o dejeto que tiver que ser expelido, né? Mas, assim, no geral, é bem seguro o protocolo, sim, tá? Claro, a gente tem pessoas que pode acontecer uma reação como um perfume, como uma maquiagem, né? Isso pode acontecer, sim. E a gente tem que ter essa maturidade, né? Mas será que realmente foi protocolo? Vamos suspender uns dias para estar observando, talvez foi alguma coisa que a pessoa comeu e não fez bem, né? Mas dentro dos estudos da doutora da Clark, desses protocolos, é bem seguro, tá? É tanto que ela testou muita coisa para poder chegar nessa conclusão, né? Nesses protocolos. Esses protocolos não vão estar eliminando as terapêuticas do profissional, a gente vai estar conciliando, a gente tem um produto para conciliar com o que você já trabalha. Você tem na mão aqui uma limpeza intestinal e uma desparasitação, que você vai estar trabalhando junto com a sua terapêutica. Tem profissionais que gostam de estar trabalhando durante 10 dias, 15 dias, fazendo a preparação, né, com o paciente. Eu gosto muito de, principalmente quando a lua está mais distante, modular essa pessoa na parte emocional, floral, trabalhar a alimentação, né? A gente sabe que uma pessoa que é viciada no açúcar, tem uma alimentação aí muito refinado, quando a gente tira esses alimentos dela, ela vai sentir uma abstinência ali, ela vai sentir desconfortos. Então, se for um pouquinho distante do protocolo, ótimo, porque senão vão ser 2 desconfortos, entendeu? Então, se puder estar trabalhando isso antes, ótimo, tá? Trabalhar a alimentação com essa pessoa, né, anti-inflamatória, alcalina, uma alimentação de verdade que realmente vai nutrir essa pessoa, né? Eu gosto muito, vou estar falando mais embaixo, quando eu tenho esse intervalo de estar trabalhando com a pessoa, trabalhar com imunomoduladores, né? Trazer essa pessoa para o meio. Estamos numa geração das doenças autoimunes, toda hora surge uma diferente. É até difícil a gente memorizar tanta doença autoimune, mas o que a gente sabe é que essa pessoa está numa alta atividade imunológica, né? No ataque, ou essa pessoa está com o sistema imunológico baixo, né? Então, os adaptógenos, né? Os imunomoduladores também, traz essa pessoa para o meio, isso na fitoterapia, né? Então, a gente trabalha também durante um período aí para equilibrar essa pessoa na questão imunológica, cada um com a sua terapêutica. Se tiver um intervalo, ótimo, tá? E já tem aqueles pacientes que chegam para a gente, é um paciente que já toma uma vitamina C, né? É um paciente que já toma um ômega 3, já tem aquela consciência, não, industrializados eu não como, não tomo refrigerante. Já é uma pessoa que tem um terreno biológico mais limpo, né? É uma pessoa que toma um chá vez ou outra. Então, querendo ou não, o chá, por mais simples que ele seja, ele é quelante, ele vai estar tirando metade do corpo, né? Então, um chazinho ali de camomila, é só um chazinho aqui para dormir, ou então de hortelã, digestório, mas ali, esse simples chá já está removendo, de alguma forma, algum tipo de metais do corpo. E a gente tem esses 2 perfis de paciente, o perfil cru, que chega com alimentação bomba, todo inflamado, e tem aquele que está 50%, né, consciente. Então, esse cru, eu gosto de estar trabalhando ele um pouquinho antes, principalmente na parte de retiradas no alimento, né, porque a gente precisa que essa pessoa esteja ali com o corpo menos inflamado, né? Para a gente não ter nenhuma surpresa e essa pessoa conseguir fazer o tratamento. Ela já está inflamada. A gente inicia de cara um protocolo de remoção, ela pode simplesmente falar assim, não estou me sentindo bem com esse protocolo, tá? A gente tem a lei de Ehring aí da homeopatia, que é a regressão da doença, né? E é exatamente isso que a gente trabalha, a gente está voltando com a doença.
Mas a pessoa que chega no nosso consultório, ela vem com a consciência medicamentosa, que vai tomar o remédio ali e vai passar na hora. E não é assim as terapias, né? As terapêuticas. A gente tem ali um dia após o outro e a melhora é contínua. Então, conscientizar essa pessoa, mesmo que você fala assim, olha, dá para fazer a desparasitação, mas se é uma pessoa que você vai ver que vai te dar trabalho, nessa questão de adaptação, Neiva que trabalha aí com as pessoas com compulsão alimentar, sabe o que eu estou falando? Existe essa dificuldade psicológica, né? Essa desintoxicação aí alimentar. Então, seria interessante trabalhar essa pessoa, adaptar ela à alimentação saudável, para a gente começar a fazer a remoção. Mas se é uma pessoa que é mais tranquilo, né, já é uma pessoa mais consciente, tranquilo, a gente já vai para o protocolo, tá? Isso você fala por causa da desparasitação, né, Deise? Da desparasitação. É porque a gente sabe que vai ter aquele incômodozinho. Então, a pessoa já chega cheia de problemas e é uma pessoa que está ali na dependência de medicamentos e viciada em açúcar. Só de tirar açúcar dela, ela já vai ter um desconforto. Ela vai ter que se adaptar com essa nova regra, né? A gente precisa, a desparasitação, a gente trabalha também com a abstinência de alimentos. Então, a gente não dá alimentos para os parasitas, né? E um desses alimentos é o açúcar. Então, a pessoa que é viciada em açúcar, como é que ela vai conseguir fazer esse protocolo? Não vai. E se fizer, vai fazer de uma forma errada, né? A gente vai estar ali colocando substâncias para estar eliminando o parasita e, ao mesmo tempo, esse parasita está sendo nutrido. Existe até a Ayurveda mesmo, eles trabalham muito desparasitação em relação à alimentação, né? Claro, eles têm os fitoterápicos, mas também tem a questão, é entendido, né, que os parasitas, eles se alimentam daquilo que o nosso corpo não consegue metabolizar. Tá? Então, assim, se a pessoa também tem uma alimentação muito saudável, muito boa, quanto mais saudável ela é, menos parasita ela tem. Quanto mais porcaria ela come, ou já comeu ao longo da vida, né? Porque muitas das vezes está ali também, no corpo da pessoa, eles se alimentam, tá? Eles amam industrializado, metais. Onde tem parasita, tem metais pesados, né? Então, um protege o outro. Tá? Então, essa pessoa que tem alimentação muito boa, muito saudável, geralmente tem... E quanto tempo, Deise, você indica de fazer essa retirada, né, desses alimentos? Porque, assim, a Anne, ela é um pouco restritiva seletiva, né? Um pouco com a alimentação. Ela não, só que assim, de vez ela não toma leite já faz muitos anos, que eu retirei o leite faz muito tempo da minha casa, então ela não toma mais leite faz tempo. O glúten eu não compro, mas o pai dela compra. Então, de vez em quando ela come pãozinho, sabe? Aqueles biscoitinhos, cookie. Eu não compro, mas o pai dela vai, pega alguma coisa. Não fica assim, não tem um armário, sabe? Cheio. Então, não é sempre, mas qual seria esse cuidado? E seriam por 25 dias depois do protocolo? Durante o protocolo. Na verdade, a gente tenta fazer com que os nossos pacientes, né, eles eliminem o açúcar, né, já que ele quer ter uma qualidade de vida. Mas nesse caso da Ania, aí, eu não vejo como um paciente de risco, não. É diferente de uma pessoa que come cachorro-quente hoje, pizza amanhã, no outro dia pão com manteiga, sabe? É um perfil diferente. É uma pessoa que a gente considera aí 50% saudável. Tá. Então, Refrigerante eu não tenho em casa, ela não come. A única coisa que ela gosta é quando eu vou em algum evento, aí eu compro para ela. É Red Bull, mas é muito de vez em quando, entendeu? Não existe, não tem frequência. Refrigerante ela não toma. eu considero, tá? Uma pessoa 50% de boa. Tá. Vamos lá? A limpeza orgânica, né? É até um trecho aqui da doutora da Clark também. A desintoxicação é um processo fisiológico e natural, muito importante para a limpeza do nosso organismo, né? A gente não está dando um remédio para verme, né?
a gente está estimulando o corpo a estar eliminando, né, esses dejetos, que ocorrem em todos os órgãos, com predomínio no fígado, intestino, rins, pulmões e cérebro. Algumas dietas de desintoxicação sugerem redução de consumo de carnes, né, leites, carboidratos refinados, outras mais radicais restringem até mesmo ovos e até alimentos de origem vegetais, tais como cacau, castanha, né? Existem várias formas de limpeza orgânica, cada uma com a sua, né, com a sua importância, né? Cada área tem sua importância. Tem pessoas que têm resultado, né? Tem pessoas que trabalham apenas com alimentação, tá? E a gente sabe que não é, vamos colocar 100%, né? Vai acabar aí trazendo outros problemas. Na limpeza dos rins, a gente fala um pouco mais sobre essa questão da proteína animal, né, em relação a essa transformação que é feita no organismo devido a intoxicações, radiação, né? A gente sabe que o aminoácido da carne, em contato com a radiação, ela acaba se tornando aí uma molécula insolúvel, tá? Então, pessoas que não fazem aterramento, pessoas que não têm contato com a natureza, não gostam de ficar descalço, né? Tem aquela agonia nos pés, geralmente são pessoas que têm a radiação muito alta. E isso no presencial, a gente percebe muito. Às vezes a gente vê uma pessoa, uma senhora, que não é muito de celular, de computador. Quando a gente vê a radiação altíssima, aí a gente pergunta, a senhora não gosta de pisar descalça na grama? Não, eu tenho pavor de pisar descalço, assim, sabe? É certeira a pergunta. Não é um perfil de pessoas para estar com a radiação tão alta, né? E essa pessoa com vários problemas, principalmente renais, tá? Então, é um problema aí que acaba sobrecarregando os rins, né? Relacionado à proteína animal. Mas deixa eu focar aqui, senão eu acabo me... Mas vamos lá. Maus hábitos, né, alimentares, sedentarismo, estresse, né? Isso tudo traz esse desequilíbrio. O Instituto, né, fez um estudo relacionado à obesidade e doenças crônicas, né? O resultado apareceu em desordens digestivas, redução de metabolismo, dificuldade para emagrecer, alergias, tá? Reação alérgica não é normal, né? É uma resposta do corpo, tá? O envelhecimento precoce da pele, diminuição de imunidade, cansaço. O caminho é desintoxicar o organismo e mudar os hábitos, né? Então, a filosofia da terapia Clark mesmo é muito assim, limpe o corpo e alimente muito bem esse corpo, né? Suplemente, né? Muito bem esse corpo e a pessoa vai ter qualidade de vida. Tem que tirar, sim, tem que desintoxicar. Hoje eu não vejo uma pessoa, como tratar uma pessoa sem limpar o corpo dela. Forma de desintoxicar: limpeza intestinal, desparasitação, limpeza de rins, remoção de metais pesados, detoxificação do fígado e vesícula, né? Eliminação de tóxicos, que seria também um reforço imune, né? Também antioxidante, a parte aqui de reforço imune. Existem várias formas de limpar, né? Eu até uso essa comparação. Nós temos o Vanish, né? Nós temos a água sanitária. Os dois têm o mesmo propósito, né? Clarear a roupa. Mas como que é o resultado? Como essa roupa fica após o Vanish como que a roupa fica após a água sanitária, o cloro, né? Então, a gente tem resultados diferentes, mesmo que seguindo, tendo o mesmo intuito. A forma de limpar, sim, faz toda a diferença, senão pode ter um efeito rebote. Eu já atendi pessoas que fizeram limpeza de fígado e vesícula e tiveram vários problemas de saúde, principalmente problemas de estômago, tá? Teve um parceiro mesmo, que ele falava que ele tinha um preconceito com a limpeza de fígado e vesícula, porque ele mesmo foi parar no hospital, né? Ele teve aí uma reação que é agressivo, né? Tem alguns métodos mesmo que é bem agressivo. Dá certo para uns, mas para outros, né? Haver navios. A limpeza intestinal, né? Mas o que é limpeza intestinal, né? Consiste em realizar a limpeza do intestino por meio de consumo de ervas e suplementos, alimentos e líquidos que facilitam aí a remoção de toxinas, radicais livres, tira fezes presas do organismo, né? Sinais só do intestino sujo, né? Sujeira intestinal.
dores muscular, constipação, enxaqueca, fadiga, gosto amargo na boca, dificuldade de perder peso, falta de memória, aumento de celulite, retenção de líquidos. Isso são sintomas de intestino sujo. Só de limpar o intestino, essa pessoa já tem muitas melhoras em relação a isso aqui, tá? Perde peso, perde medida, a circunferência abdominal diminui, a cintura da pessoa consegue ver, né, esse megacolo, né, que a gente fala na iridologia, a gente vê na íris a distensão do intestino, né, aquela pessoa que a barriga é desproporcional para o corpo, ela tem fezes em cima de fezes. Então, como o nosso intestino é um músculo, ele vai dilatar, ele vai criar um megacolo, ele fica enorme, tá? E essa pessoa, na limpeza intestinal mesmo, ela percebe que a barriga, quanto maior a barriga, mais resultado ela tem. Outras implicações são dificuldade na absorção de nutrientes, né? Pessoas aí sempre com deficiências, mesmo suplementando, fica bem, daqui a pouco volta de novo. E também desequilíbrios hormonais, né? Tudo por conta do intestino sujo, né? Faz bem para o corpo e para a mente. Essa eliminação no geralzão aí, ela ajuda também nas respostas das funções cerebrais, tá? O eixo aí, né? Intestino e cérebro. Quando remove, esse intestino consegue fazer essa limpeza, remover essa limpeza, ele consegue mandar hormônios de bem-estar para o cérebro, né? Rejuvenesce, tá? A pessoa se sente mais jovem, a pele fica mais viçosa, né? Existe uma renovação celular aí, e a distribuição de nutrientes pelo intestino, né? Ela é muito maior, o intestino consegue enviar mais. Travou para você, Rê? Oi? Ah, agora voltou, tinha travado desde sua tela. É porque eu não estou vendo vocês, amiga. Ah, tá. Tá tudo Deu bem uma aí? travada. Vamos Agora voltou a sua voz. Pronto, tá ótimo. Não exagero afirmar, né, que o intestino grosso representa a linha de defesa mais importante contra toxinas que afetam a nossa saúde, né? Então a gente sabe aí que o intestino ele acaba passando dejetos também para a corrente sanguínea, né? Essa limpeza previne várias doenças, né? Estima-se que foi um estudo feito que 80% do sistema imunológico atuam nas paredes do intestino, né? Isso aí é muito falado hoje nas redes sociais, né? Isso aí já é muito discutido. Então, a saúde do cólon, eliminando as toxinas, né, restabelece suas funções normais de defesa do organismo. Então, pessoas que estão sempre gripadas, constipadas, tem mais facilidade de estar pegando. Surgiu uma virose, fulano pegou essa virose, né? Como é que está esse intestino? A detoxificação completa, né? Consiste em um tratamento individualizado, tá? Por quê? Tem pessoas que a gente vai começar pela limpeza do protocolo 1, que é esse que está aí na mão de vocês, e tem pessoas que a gente vai precisar começar pelos rins. Tem pessoas que a gente vai fazer os dois protocolos de desparasitação, né? Esse protocolo 1, ele elimina mais de 100 tipos de verme, mas não elimina as cáries, osteoros e toxoplasma gondii. E a gente vai direto para o fígado. Já tem outras que a gente vai para os rins, para depois estar fazendo a remoção de metais pesados ali, para dar o Eu vou arrebate. precisar de outro, então, Daisy? Esse protocolo 1 não elimina as cáries e osteoros, né, Iva? Que Aí o viu lá no protocolo... meu, né? O meu foi identificado isso, né? Isso. Por isso é interessante o diagnóstico, a anamnésia, né? E ter esse diagnóstico dos parasitas, é bacana. Mas temos a parte clínica, né? Tem muitos, que eu vou estar falando mais embaixo, um pouquinho, tem muitas reações que a pessoa tem, muitas doenças que está relacionada àquele parasita. Então, se a pessoa já tem aquela parte clínica, né? Aquela reação, então até nem precisa estar fazendo o exame de biorressonância, né? Vamos lá. É necessário limpar também os outros órgãos, tá? Muito se foca na terapia Clark em desparasitação. Mas se eu te falar que o protocolo, vamos colocar assim, principal, não menos que os outros, mas seria a limpeza dos rins. Né? Um rim sujo, essa pessoa ela pode vir a óbito, né? Quando você vê uma pessoa que infartou,
A doutora Oda Clark, ela não era médica, tá? Ela era bióloga e ela fez especializações também, por isso que ela entendia tanto dessa questão de patógenos, né? Ela é mestre nessa questão e ela que descobriu várias doenças relacionadas aos parasitas fazendo biópsias. E ela encontrava ali parasitas, bactérias, fungos, tanto que ela teve que ir embora dos Estados Unidos, para o México, porque ela estava sendo caçada pela classe médica. Se hoje já é complicado, imagina a época dela, né? Não é? Eles não querem, se sentem ameaçados. E aí foi quando ela teve outras formações e ela atendia, né? Ela passou a atender como terapeuta no México. Ela não voltou mais. Ela voltou para os Estados Unidos para ganhar prêmios, mas ela não morou mais lá. Vamos lá. Segundo a doutora Oda Clark, tá? Todas as doenças surgem através de patógenos, fungos, vírus e protozoários, bactérias, né? Teve um parceiro que falou assim, mas e as doenças emocionais, né? E as doenças genéticas, tá? Vamos lá, a gente sabe que a gente não é escravo mais da nossa genética, tudo isso pode ser aí contornado, mas se a pessoa ela já tem um histórico de câncer de mama e ela está aí, é uma pessoa que não desparasita, é uma pessoa que está exposta aos contaminantes, é claro que esse parasita vai procurar o tecido mais frágil. Ele não vai estar trabalhando, lutando numa área que os glóbulos brancos ali estão ativos, né, limpos, desintoxicados. Ele vai para a parte mais intoxicada, mais frágil. E esse tecido frágil é propício para ele se reproduzir, ele vai conseguir se proteger e se alimentar mais fácil. Eles são inteligentes, né? Eu tenho até um vídeo, eu te mandei, Neiva, esse vídeo de um parasita sendo atacado pelo sistema de defesa, um parasita vivo. Mandou. Então, é aquele mecanismo naturalmente, mas para isso a gente tem que ter um terreno biológico limpo, senão Entendi. ela não consegue. A Renata quer falar. Pode Fala, falar, Rê, Rei. abre o microfone. Pode falar, eu não estou te vendo, Rei. Porque ela não tá vendo sua mãozinha, não. Ah, tá. Então, só para reforçar, a terapia Clark não contempla a limpeza renal, é isso? Contempla, sim, todas as limpezas. Ah, Tá? A terapia Clark, o foco é limpeza orgânica. Só que as pessoas falam muito da desparasitação da terapia Clark. Só que a limpeza renal, de fígado e vesícula, remoções de metais pesados, está incluso, né? É primordial. Um não neutraliza o outro. É porque tem pessoas que pegam o contexto da doutora da Clark, falam, eu faço a desparasitação da terapia Clark e acabou. Quando você faz uma desparasitação, muita coisa fica para trás que a gente não conseguiu tirar, que vai para o fígado e para os rins. Então, assim, a gente fez um tratamento de 10%. E a limpeza renal é a limpeza que salva vidas. É a limpeza que não vai permitir que o nosso paciente venha ter um infarto. então, a terapia Clark, ela contempla todas essas limpezas e ela pode só sofrer alterações mediante o caso clínico do paciente. Isso mesmo, Renata. Se o paciente é hipertenso, a gente não vai começar com essa desparasitação. A gente vai começar preparando essa pessoa para uma limpeza renal. E a depender do paciente, a gente pode fazer até 3 limpezas renais. Mesma coisa para a limpeza de fígado e vesícula. Tem casos de precisar fazer 4, 5 limpezas. O resultado que, principalmente no fígado e vesícula, a gente pede para a pessoa a parar ali, né, os materiais que estão saindo e enviar fotos para a gente. Então, conforme for a quantidade de material, a gente precisa fazer de novo, tá? Essa limpeza. Principalmente os tamanhos das pedras. Quanto menor o tamanho, eu vou mandar a foto de 2 limpezas que a gente fez de paciente, para vocês terem uma noção. A primeira limpeza sai as pedrinhas menores, tá? Os cálculos menores, porque é uma forma do corpo, assim, é mais fácil aqui, manda esse daqui. As maiores ficam por trás, né? Que são pedras mais velhas, mais antigas e mais difícil de ser eliminada. Então, conforme vai fazendo, vai eliminando essas pedras maiores, né? Então, é seguro fazer aí em um ano, aí até 5
limpezas de fígado e vesícula. É difícil uma pessoa precisar fazer somente uma limpeza, no momento que estamos vivendo, né, de imundícia mesmo, de dejetos no E, corpo, e, alimentação. Daisy, e todas as limpezas, por exemplo, a limpeza renal, ela também precisa de uma desintoxicação alimentar? Na verdade, Renata, a gente fecha, eu tento fechar com o meu paciente um programa, tá? Durante todo o programa, eu preciso que essa pessoa seja saudável. Ela venha a comer bem, ela venha se exercitar, né? A gente precisa ajudar o nosso corpo nas vias de eliminações. Toma muito mais água, tá? Então a gente vai acompanhar essa pessoa, né? Nessa nova fase, principalmente durante o tratamento. E aí eu faço as desparasitações, né? Uma pessoa que não seja hipertenso, a gente vai para os rins ou para o fígado e vesícula. Eu me baseio muito na biorressonância ou na iridologia. Se eu vejo que uma pessoa que a parte de fígado e vesícula está muito intoxicado na íris, né? A gente foca nesse fígado e vesícula. Não, é os rins. Então, a pessoa já tem sintomas ali de muita retenção de líquido, sente dores na virilha, já fez vários exames, não sabe o que pessoas com fadiga. A fadiga não está melhorando. É os rins. Isso aí não tem nem para onde, sabe? A pessoa está suplementando e está tendo fadiga, os pés incham, o tornozelo incha, acorda de manhã com a bolsa, né, nos olhos, assim, e mesmo que depois saia, mas acorda com os olhos inchados, isso tudo dá índice de que seja os rins. Acorda várias vezes à noite para urinar, né? Então não precisa, mas eu fiz o exame de urina, fiz a ultrassom, não deu nada nos rins, né? É aquilo, negligencia sintomas, daqui a pouco, poxa, estou com problema renal. Mas lá atrás o corpo já veio dando alguns sintomas, né? Mas a pessoa não se atentou. Daisy, E aí no caso, uma pessoa sendo hipertensa e tendo algum grau de gordura no fígado, né? Que é a esteatose hepática. Aí a gente vai, como é que a gente decide essa questão? hipertenso direto para a limpeza renal. Mexer, claro, na alimentação, deixar essa pessoa assim, com uma alimentação alcalina, tá? Anti-inflamatória, né? Ela tem que estar se alimentando bem. E, na sequência, tá bem, já conseguiu, tem ali 10, 12 dias ou 15 dias, modulou essa pessoa, né, com alguns fitoterápicos, alguma suplementação. Eu gosto muito do própolis, é um imunomodulador também muito potente. Todos os meus pacientes eu passo própolis, praticamente todos, né? Porque ele me traz ele traz esse paciente para o meio também, e é de fácil acesso, né? Tem várias outras propriedades também, e reforça o sistema imunológico. Então, a gente dá essa preparada na pessoa para começar a limpeza renal e, na sequência, a gente vai para a desparasitação. Em momento nenhum, a gente faz a desparasitação sem limpar, a gente faz a limpeza de fígado e vesícula, desculpa, sem fazer a desparasitação, tá? O fígado e vesícula, em nenhum momento, a gente vai começar por ele. Por quê? O fígado ele tem muitos parasitas nele, as facíolas hepáticas, né? As facíolas também, no geral, no grupo, geralmente transitam no fígado, né? É a casa delas, das baratinhas do fígado. E essas facíolas, elas podem aí ir para uma artéria, tá? Nessa limpeza, né? Pessoas que têm entupimento de veias também, impedir, obstruir alguma via de eliminação, porque limpou o fígado sem desparasitar. Então, tem que estar sem parasitas para mexer com fígado e vesícula. Então tem que fazer primeiro a desparasitação? Sim, a desparasitação ou o protocolo de rins. A gente tem duas formas de começar, Tá. tá? O fígado e vesícula, ele vai estar em terceiro lugar sempre. A gente só vai mexer no fígado quando tiver sem parasita. Todo parasita é hospedeiro de fungos, vírus, protozoários, bactérias, né? Então, todo mundo que tem fungo tem aquela pessoa que está sempre ali no processo viral, né? Está sempre
com a imunidade baixa, sempre resfriado, sempre com algum tipo de vírus, bactérias, né? Síndromes fúngicas, fungos de unha, na pele também. Então, essas pessoas, elas têm parasitas, tá? Aí faz ali o tratamento de infecção urinária e a pessoa volta de novo, é recorrente. Por quê? Essas bactérias, esses fungos, eles voltam para o hospedeiro, né? Então, o parasita, ele é um hospedeiro. Então, você elimina o parasita e automaticamente você leva toda a raça com eles, né? Tem até um trecho de um livro que eu gosto muito, que é esse livro aqui, da Sônia, né? Almanaque de Bichos que Dão em Gente. Ela tem um humor muito bacana, né? Então, assim, tem pessoas que acham que não tem parasitas, tá? Você pega, mas eu tomo remédio de verme todo ano, uma vez no ano, ainda tomo medicamentos que não têm acesso às verminoses nível órgão, não tira, pode tirar sim, verminoses que estão ali no trato digestório de bobeira passeando, mas que estiver embaixo do biofilme, que eu estou falando mais embaixo de tecido, dentro de órgão, nunca que vai ser eliminado. Vermes pintam e bordam dentro dos hospedeiros, né? Que somos nós, né? A gente é um hotel com esses vermes aí. Para cima e para baixo, como se estivesse em casa. Tem família, tem sofá, né? E quando querem se fixar, usa ganchos, ventosas e dentes para se agarrar em nós, tá? Sim, sim. A mesma euritrema, ela é uma ventosa, ela cola ali no pâncreas e ela não sai. Ali ela se reproduz, ali ela se alimenta, ali ela evacua, ali ela faz tudo, ela não sai mais, ela está enganchada. Machucam e destroem tecidos, invadem a corrente sanguínea, eles andam no corpo, tá? Não sei se você já viu pessoas, ou vocês assim, nossa, o negócio andou em mim aqui. Tem gente que sente mesmo, tá? Sério? Eu tenho um tio que ele sentia. Tem parasitas que podem chegar a 5 metros, né? Daisy, se eu soltar um desse, Daisy, eu vou ter um troço. Não se preocupa não, que são mecanismos, tá? Esses parasitas maiores, taênia, né? Eu falei para as meninas, eu tô com medo de fazer isso. Não olhe, só dê descarga, vai por mim, tá? Saia sem olhar para trás. E corre, dá descarga e corre. Ai, Invade a corrente sanguínea, viaja pelo corpo inteiro, produz toxinas ruins, tá? Para nós, é um horror, né? Alguns têm boca, aparelho digestivo e ânus. Outros absorvem todos os nutrientes pela própria superfície do corpo, né? Mesmo que ele não tenha boca, ele é como se fosse uma esponja. Competem conosco pela comida, já que precisa da mesma coisa para viver, né? As proteínas, vitaminas, minerais, gorduras e glicose. Muita glicose que armazenamos em forma de glicogênio e vão gastando em sua exaustiva vida de parasitas, né? Então, quanto mais glicose, mais açúcar, mais parasita a pessoa tem. Causam não poucos danos, ela é bem irônica, né? Não poucos danos, assim como as pragas de um jardim, do mesmo jeito que uma planta cria fungos ou é comida por uma largata, ou abriga centenas de ovinhos do que quer que seja e fica doente e morre, nossos tecidos externos e internos podem abrigar um sem fim de parasitas. É o mesmo mecanismo das largatas na árvore, tá, gente? Come pedacinhos, né? Surgiu um nódulo aqui, o corpo teve que ter uma reação ali para criar um aglomerado de células, né? Um cisto, mas é um parasita que está ali, o corpo está tentando fechar. Aí faz a ultrassom, um cisto no ovário, parasitas. Tá? Eu tenho um relato de pessoas que já iam tirar os ovários de tanto cisto e na desparasitação estava com a cirurgia marcada na consulta, fez de novo, nossa, mas diminuiu tanto, continua fazendo o que você está fazendo e não precisar tirar os ovários. Tá? E mesma coisa para úteros e outros órgãos também, tá? Em relação a cistos. Teve outro médico também de outra área. Aqui são pessoas de outra área, tá? Que não é da doutora da Clark, tá? A Sônia, ela é uma repórter, ela é uma jornalista científica, né? E ela fez um livro falando só, pesquisou, estudou, né, esse universo, e no livro dela também ela cita a doutora da Clark, que é impossível não falar da doutora da Clark, né?
O Raul Barcelo mesmo, ele é um médico carioca, né, que desenvolveu uma dieta contra o câncer e as alergias, acredita firmemente que vermes são os grandes causadores de alergias e câncer. Não existe uma pessoa com alergia sem parasita e sem câncer, tá? Isso aqui é um outro médico. A doutora Oda Clark, que é uma cientista canadense, né, cheia de títulos, a mulher é muito fera, cara. 100% dos portadores de câncer têm uma baratinha no fígado, né? As Faciolopsis busque, né? As facíolas também hepáticas. Na internet proliferam os sites sobre parasitas, a maioria gerado por universidades norte-americanas e japonesas. Né? Hoje se fala muito mais, mas a gente tem bem uma geração aí que acreditava que não existia mais parasita, né? Em Parasite End, Japão, os médicos elegem o parasita do mês. É lá que está a inacreditável fato de uma larva de espirometra saindo viva do seio de uma mulher que se julgava ter câncer, né? Então, eles têm imagens de parasitas, né? Descobre o câncer daqui a pouco, quando vai mexer na cirurgia, ó uma larva, bichos saindo da pessoa, tá? Isso no Japão. Outro médico, né, nutrólogo em Nova York, afirma que vários pacientes ficaram curados de diabetes, que a medicina tradicional não tem cura, depois de uma vermifugação completa, né? Não é só vermifugar, tomar um remédio para verme para ficar sarado da diabetes, não. Tem que realmente fazer um tratamento, tá? Vamos lá. Existe também o National Geographic, né, que é uma revista, mais de 18 páginas falando de parasitas, tá? Isso aqui são revistas de renomes, que cada vez mais cientistas veem esses organismos como criaturas complexas e sutis, admiráveis à sua maneira, de muito mais poderes, né, do que se possa imaginar. Eles inspiram em nós um saudável respeito pelo poder das pequenas coisas. Comenta, né, o zoólogo da Universidade de Toronto. O poder do pequeno. Quem de nós sabe alguma coisa sobre esses inquilinos que jamais pedem licença, né? Quase ninguém. Então, assim, são trechos que até os próprios cientistas, os próprios médicos ficam perplexos com a barbaridade que é ter esses parasitas em nós, tá? Está deixando, né, mais algumas curiosidades para depois vocês estarem aprofundando. Esse material vai para vocês. Há parasitas onde a gente menos espera, né? Nos cupins, isso aqui é uma curiosidade muito top. Por exemplo, você sabia que alguns deles só comem a madeira porque tem dentro de sua minúscula barriga protozoários, então, parasitas que digerem a celulose? Aí a gente pergunta, como um bichinho desse consegue comer tanta madeira, né? Mas é um parasita dentro dele que faz a digestão da celulose. Meu Deus! É um protozoário que é notável, né? Ele digere ali a madeira, tá? Então, fizeram esses estudos aí, tá? Como detectar parasitas no corpo, né? Esse aqui é um trecho também do livro, eu fiz questão de tirei a foto, coloquei aqui. O diagnóstico, né, para a medicina convencional feito em fezes, né, buscando presença de ovos na fezes. Não é confiável, né? Uma vez que uma fêmea de Ascaris pode depositar ovos em qualquer órgão que ela quiser, não apenas no intestino, como afirma a medicina convencional. Não é seguro, tá? Aí eu faço exame de fezes, né? A pessoa vem com a sua educação de lá de fora, a gente tem que ter muita paciência, né? E explicar por que não funciona, tá? Igual mesmo uma euritrema, uma facíola hepática, jamais vai ser detectado pelo sangue ou pelas fezes ou pela urina, só por biorressonância ou biópsia, tá? Vou mais a fundo com vocês. O Oxiurus, a gente consegue detectar por biorressonância, ou a única forma, fora isso, é a pessoa colocando adesivo no ânus, no período que estiver coçando o ânus, né? Que eles estão ali na lua cheia, que eles saem do tecido e vão para a região do ânus. A pessoa reclamou de coceira, 90% de chance de ser oxiurus, tá? Principalmente na lua cheia. Ali eles vão colocar ovos naquela região. Então, colocar um adesivo, tirar e ir lá para o microscópio e fazer análise. Aí consegue ver os ovos. Meu Deus! Isso, segundo
a jornalista científica, né, a Sônia, ela fala muito sobre isso, o quanto cara, sabe, a medicina convencional está muito defasada. Eles não têm noção, tá? E muitos médicos não passam o exame de vermífugo se a pessoa não tiver parasita detectado nas fezes, sabia? Muitos. E também Fala, o exame de fezes, ele tá ultrapassado também, né? Porque antigamente havia um maior número de amostras. E hoje parece que é só coletada uma amostra e essa amostra não é suficiente. Então é impossível ser detectado algum parasita com essa pequena amostra, né? Logo eles concluem que não impossível, tem, impossível. que a pessoa não tem. E esses médicos que negligenciam, vamos colocar assim, a parte clínica do que a pessoa está sentindo, não deu nada não, vou passar remédio de verme, não. Tem muitos. Já teve casos também da pessoa, né? Sinalizar isso, mas não deu nada e não passou remédio, não. E a pessoa com cólicas menstruais terríveis. Uma grande melhora que a gente tem nas mulheres é em relação à menstruação, tá? A menstruação, geralmente a pessoa que sente muita cólica, muita dor, relata assim. Eu tenho um vídeo de uma pessoa quase chorando, que ela tinha endometriose, né? Ela estava para tirar o útero, que era a sinalização do médico, e não precisou. E ela conseguiu, na primeira desparasitação, reverter. Tá? Ela menstruou sem sentir nada, 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 nada. Ela fez um vídeo na página dela e postou agradecendo, né? Eu até tomei um susto quando eu vi, ai, o que é isso aqui? Mas ela falou que foi uma forma dela retribuir, né? O que a gente fez, né? Que foi um conjunto. Um pouquinho aqui de algumas doenças. Enxaqueca, strongyloide, tá? Dependência, a gente tem uma região do cérebro da dependência, tá? Que strongyloides vão para a região do cérebro, pessoas que puxa cabelo ali, são dependências bobas, fala assim, nossa, como é que uma pessoa faz isso? Mas uma dependência que foi ativada em algo, que a pessoa pega alguma coisa e fica escravo daquilo, dependência em álcool, né? A gente tem até uma parceira que ela tem uma clínica de reabilitação integrativa, muito bacana, tá, gente? É uma área, assim, vai bombar muito, quem tiver disposição, não é fácil, né? Mas é muito bacana. E ela trabalha com desparasitação, com protocolos para os dependentes químicos, tá? E tem muita melhora. Então, o estronguloide na região cerebral, na região da dependência, está estimulando. Então, a pessoa fica na fissura também. Claro que tem a dependência já, chega um momento que a dependência da química também fala muito, né? Mas a pessoa que qualquer coisinha vicia, sabe? É uma pessoa muito dependente, tem grande chance de ter o estronguloide. Síndrome da fadiga crônica, o câncer, né, indiscutível, né, as fasciolopes buscas, as cáries envolvida nos processos de câncer. Vai cair o link, Deise. Pronto. 6 minutos. Então, é melhor sair, né? Você quer que eu abra? Eu abro que o meu não cai. O meu link não cai. Por que o seu não cai e o meu cai? Porque eu sou linda e maravilhosa. Eu vou ser linda também. A Fernanda Eu também consigo fala, por compartilhar que no o meu cai? Eu acho, Deise, a minha teoria é que eu tenho aqueles 100 megas no Google Drive. Você compra aquele espaço a mais? Não compro. Então, eu acho que é por isso que eu fiquei investigando assim, daí eu falei para a Fernanda, a única coisa que eu faço que você faz, daí ela falou, não, eu pensei, então pode ser que seja por isso, porque o meu não cai, feito. Mas eu consigo compartilhar no seu a tela? Consegue, a mesma coisa. Eu passo o Então, link bora. e você compartilha. Bora. Deixa eu abrir.